Muito bem, pessoal, bom dia a todos os seguidores do Portal São Marcos Online. Ângelo Battestini ao vivo por aqui para mais uma transmissão, hoje em loco, recebendo aqui a secretária da Educação aqui de São Marcos, a Elemara Borghetti dos Reis, para falar sobre esse momento, né, tão esperado e tão importante também para os nossos estudantes, em que o ano letivo está começando. Inclusive ontem, né, tivemos aí evento para os professores da educação infantil, continuou hoje com uma formação, né, com um treinamento. A Elemara vai detalhar um pouco mais isso para a gente em seguida, mas para começar, Elemara, muito bom dia, bem-vinda aqui ao São Marcos Online pela primeira vez, e já te antecipo, vai ter que voltar aqui diversas vezes. Obrigado, Ângelo, obrigado pelo espaço, um bom dia a todos os são-marquenses, e certamente vai ser o maior prazer estar aqui falando do trabalho que estamos realizando. Se iniciando, né, para começar, Elemara, gostaria que tu falasse um pouquinho para quem eventualmente não conhece a tua caminhada, né, na educação, tua jornada profissional. Conta um pouquinho do teu currículo para nós, da tua carreira. Então, Ângelo, eu nasci em São Marcos, né, cresci em São Marcos e escolhi São Marcos para morar. Mas tive um percurso fora daqui, trabalhando fora, né? Então, iniciei a minha carreira em 1984 como professora, e iniciei cuidando da escola Rua Henrique Nicoletti, né? Eu tinha feito magistério, então tenho magistério, sou formada em artes e tenho pós-graduação. E iniciei cuidando da escola. Por que eu digo cuidando? Porque a escola foi aberta naquele ano de 1985, porque em 84 fui substituta. Em 85 abrimos a escola Rui, mas ela não tinha toda a documentação para funcionar, então ela funcionou como um anexo da Demetrio. Então eu respondia e fazia a documentação da escola. A história da educação em São Marcos sendo contada. Isso, né? E aí eu fazia a documentação toda, fazia a gestão da escola, dava aula para segundo ano, mas quem assinava a documentação era a diretora da Demetrio, na época. Isso foi durante o ano inteiro. E a escola iniciou num loteamento novo, chegando famílias, e a gente ia buscar as famílias em casa, assim, dizer, ó, tem escola, tem criança, tem escola. Busca ativa. Né? A busca ativa. Aí foi um ano de busca ativa, introduzimos a escola no bairro, aí, próximo do final do ano, veio a documentação e tal. E aí eu fui convidada para trabalhar na escola Dom José Baré. E olha o que é a história, né?
O prefeito me olhou da época e disse, eu te quero lá nessa escola e eu quero que tu traga as famílias para a escola. Quem era o prefeito na época, só para contextualizar? Serafim Kissine. Aí, a escola era do interior e os professores, a maioria moravam ali perto, então eles tinham uma relação com os pais dos alunos no caminho da escola, como vizinhos, na capela, e isso foi afastando um pouquinho, não precisa ir para a escola, né? Aí o prefeito me deu essa tarefa. Fui para a escola, dava aula de educação física, de matemática e a direção da escola. E comecei um trabalho. Em 2 anos, encerrei com uma festa da família, com todas as famílias presentes. E aí ele me disse, mas agora eu vou te dar outra tarefa, que é o centro ocupacional, em turno integral. Então, pegamos uma escola que tinha sido desativada no interior, a documentação da escola, trouxemos junto com o centro, e ficou escola e centro ocupacional na época, funcionando o dia inteiro. E aí assumi essa responsabilidade também. Daí, troca de prefeito, eu fui para a sala de aula, trabalhei na Francisco Dom Cato, na Demétrio, como professora, e fui chamada no concurso em Caxias. Aí lá trabalhei, então, na Abramo Pesce por uns meses, né? Estava grávida da filha já, tinha um filho de 6 anos e grávida da Carla. Aí esse ano teve a licença gestante e tal. No ano seguinte, eu fui trabalhar numa escola de meio rural, que praticamente todo mundo conhece, a Escola Afonso Seco, que fica na BR-116, um pouquinho para lá da Parada Cristal. Parada Cristal, né? Isso, a casinha, né? Então, lá eu fiquei 12 anos por opção, né? Trabalhava multisseriada, com mais de uma turma. Teve anos que eu trabalhei com as 4 séries, na época eram séries, e depois teve anos que 2, porque quando tinha mais de 20 alunos, eles dividiam as turmas. Aí eu ficava com a primeira e a segunda, e a minha colega ficava com a terceira e a quarta. Diminuía os alunos, eu era a mais velha da escola, eu permanecia na escola, a colega tinha que sair, eu ficava com todas as séries. E assim foram 12 anos, né? Então, ali, formei um vínculo com a comunidade e conseguimos uma movimentação naquela escola para que fosse alugada uma casa do lado e a escola passou a funcionar na casa ao lado da casinha de madeira. E nesse período eu voltei a trabalhar em São Marcos com um grupo de estudos, onde eu trazia a experiência que eu tinha lá. Na época fiz muitos cursos e tive muitas oportunidades de aprendizagem e trouxe para São Marcos. Reuni um grupo de professoras e a gente fazia grupos de estudos, a gente trocava experiências fora do horário de trabalho. Fiquei 2 anos desta forma e por esses 2 anos depois voltei sempre trabalhando em Caxias. Depois de 12 anos nessa escola de meio rural, eu fui convidada a ir para a Secretaria de Educação. Então, trabalhei 4 anos na Secretaria de Educação com a parte administrativa. Então, convocação, hora extra, critérios, organização, toda essa parte administrativa. Então, trabalhei do lado da diretora administrativa e junto com a secretária. 4 anos ali, fui para a Secretaria do Meio Ambiente e assumi a direção da Educação Ambiental. Então, ali, muitos projetos a gente tinha, a secretaria é grande, né, abrange bastante pessoas. Eu recebi a pasta atendendo 30 mil pessoas e entreguei com 150 mil pessoas atendidas na questão da educação ambiental em Caxias do Sul. Trabalhando diretamente ali também com a Secretaria de Educação, paralelamente. Sim, certamente. Os projetos eram todos voltados para as escolas, né, e tinha uma parceria bem grande. Aí, voltei para a Secretaria de Educação, ao lado da secretária Marleia, e então acompanhava ela nas viagens, na Undime, na MESNE, na parte toda administrativa no geral, e no projeto Família na Escola, Escola para a Paz, que é um projeto onde a gente implantou, e ele teve essa duração de 4 anos, com muita força do prefeito, que era um projeto vindo do prefeito ao seu, e também assessorava o PIN, né, como representante da educação. Então, tive esse envolvimento com pais, com as escolas e com voluntários, né, que eu buscava para fazer esse projeto acontecer nas escolas, que era uma formação para os pais. Então, a gente começou trabalhando muito como educar, né, educar com amor, o dizer não, o estar presente na escola, porque às vezes, né,
Ângelo, o óbvio tem que ser dito. Deve a gente está toda hora dizendo para os pais, né, participe da escola, mas a gente não diz como. Como participar. Como que a gente quer que ele esteja participando. Então, esse era um trabalho que a gente fez por 4 anos. Depois voltei para a sala de aula em 2017. Trabalhei 1 ano, então, em sala de aula e, concomitante, um turno de direção no mutirão. Né? Me aposentei por Caxias e, assim, achei que era melhor parar, né? Deixar para o universo. Em questão de 1 mês e meio, fui convidada a ser bolsista do Ministério da Educação. Aí eu atendi 51 secretários de educação de toda a região, as 3 regiões, a de Três Passos, de Sananduva e de Vacaria, reorganizando o plano de carreira dos professores. Nossa, atuou em diversos setores da área administrativa, né, dentro da educação. Que eram os desafios e eu fui assumindo, né? Muito bem. E aí, então, voltando, deu aquela parada no Ministério da Educação e tal, né? Uma questão política. Eu fui trabalhar com vendas, representante comercial, junto com meu esposo. Então, assumimos a representação de 2 empresas e trabalhamos em 21 cidades. E hoje estou aqui como secretária de Educação, a convite do prefeito Volmir e da vice-FAB, né? Com muito orgulho, muito agradecida por isso, porque acredito que posso fazer a diferença, sim, na educação de São Marcos. Olha, com essa bagagem, com essa experiência toda, não tenho dúvida de que você vai conseguir desempenhar um bom trabalho. Fazendo esse link agora, então, já com a parte prática, considerando aí cerca de 30 dias, aproximadamente, de dias úteis, né, desde que a gestão assumiu, como é que você se comportou, quais foram os principais desafios, desde a transição, né, aquelas reuniões ali de transição, para ir se aclimatando, e agora, realmente, com a mão na massa, com a equipe da secretaria, como é que vocês estão estruturados ou se estruturando para colocar em prática aí as suas ideias para 2025, especialmente? Isso. Bom, Ângelo, desde que fui convidada, né, voltei a estudar muito, a pesquisar, porque fiquei esse tempo com vendas, então estava um pouco afastada. Sempre tem espaço para atualizações, né? Então, o período ali que tinha aceitado o convite, mas não tinha sido divulgado, eu me dediquei aos estudos. E assim que, então, foi divulgado o meu nome, tive apoio, né, da vice-FAB, de 2 pessoas indicadas pelo prefeito, para me ajudar a formar a equipe, né, e a equipe das 3 escolas que também tinham ficado sem direção. Então, trabalhamos muito. Quando eu estava com a equipe formada, então, a gente já começou a fazer as remoções, né, mantendo sempre os critérios da administração anterior, porque não estava no momento. Eu digo que aquilo que eu não posso justificar e argumentar o porquê que eu estou fazendo, eu não posso mudar. Né? Então, mantive todos os critérios da administração anterior, tanto na escolha de turma como na remoção, mesmo que aconteceram em dezembro, em casa. Em janeiro, assumimos, e aí começa mais desafios ainda, mas já com uma estrutura, assim, né, planejada para janeiro, sabendo que ia ter muito trabalho. Porque, na verdade, o trabalho de novembro, dezembro e janeiro, a gente faz todo em janeiro, nesse momento, né? Como é o primeiro ano, não tem nada, tudo é planejado e organizado no próprio janeiro. Então, o maior desafio foi o número de professores, né? Que a gente já sabia pelas remoções que ia faltar professores, demanda de legislação, tem que ir para a Câmara, tem que ser aprovado, monitores, tem falta de monitores, falta de processo seletivo, que são as listas de esperas para ser chamado que a gente tem, falta de concurso ativo, né? Não temos ninguém concursado para chamar de educação infantil. Tínhamos 5 pessoas da área 1, chamamos, só 4 assumiram. Então, uma dificuldade enorme nisso. E algumas vagas a gente não pode nomear pessoas. Por quê? São vagas de pessoas que saíram do local onde estavam trabalhando, por exemplo, um professor de matemática. Ele deixa de ser professor de matemática por um período para vir trabalhar na Secretaria de Educação. Mas quando ele voltar, no momento que ele quiser voltar, ele tem que ter esta vaga de matemática. É garantida. Eu tenho que garantir. Então, estas vagas, eu também tenho que pensar que eu não posso nomear. Eu tenho que pôr contrato. Por isso, a necessidade sempre de contrato. Sempre vai ter necessidade de contrato.
porque eu sempre preciso garantir todas as vagas de direções, porque num outro momento pode ser uma professora de português que venha para a Secretaria de Educação, no lugar da de matemática. Então, a de matemática tem que voltar e ter o lugar dela. Tem que estar sempre fazendo esse malabarismo jurídico ali para suprir a demanda. Esse foi o maior desafio. Iniciei, assim, com o propósito, sempre dizendo que eu tenho 10 lugares para trabalhar, né, 10 pontos de trabalho, que são as 9 escolas e a Secretaria de Educação. Então, na primeira semana, já iniciei as visitas nas escolas, visitei todas as escolas em loco, circulando pelos prédios, entrando em banheiro, entrando em todos os espaços, cozinha, depósito, para conhecer a escola na íntegra, assim, junto com as equipes diretivas que assumiram este ano. E elas, assim, muito prestativas, né, todas as equipes, porque estão de férias, mas foram me acompanhar. Então, fizemos todo esse tamanho, porque eu não consigo entender como que eu poderia fazer a gestão da educação sem conhecer o local, né, e as necessidades que esse espaço físico tem para mim receber esses alunos agora em fevereiro. Então, foi uma demanda, assim, que eu consegui cumprir, um propósito que eu tinha e foi cumprido. Passei em todas as escolas, e junto com isso, então, essa organização toda. Estou com uma equipe maravilhosa, formei uma equipe, assim, estou sempre agradecendo muito pela minha turma, uma equipe simples, comprometida, responsável, e que abraçou a causa comigo, que já pegou meu ritmo de trabalho, né, e que quer que dê certo. Então, estamos trabalhando, assim, realmente com esse propósito, né, de equipe. Então, isso fortaleceu muito pelo fato de acertar na equipe. Temos ainda uma da equipe que está de licença gestante, que nos fez muita falta, né, que é a única pessoa que ficou na secretaria, no administrativo, que é a secretária, e está de licença gestante. Mas está retornando agora em fevereiro, volta para trabalhar. Temos a nutricionista, a psicóloga, que permanece com a gente, né, e a estagiária também de nutrição. Mas os demais todos trocam, então a gente teve que começar do nada. Né. Equipe montada dentro da secretaria, conexão com as 9 escolas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da infraestrutura também, né, gostaria que você ampliasse. Mas e o calendário? Como é que foi ontem, né, esse momento de start, de confraternização também, tivemos até uma atração artística, comum, né, todos os anos realizar esse momento, e hoje também dando sequência, né, você saiu do evento e veio para cá corrida, inclusive, quero te agradecer, inclusive, né, pela atenção, né, diante desse momento tão tumultuado. Ângelo, é tumultuado, assim, bem puxado mesmo, né, porque a gente precisa fazer bem feito o que a gente faz. Então, a proposta foi fazer uma abertura do ano letivo para a educação infantil separado do ensino fundamental, porque eles iniciam diferente, eles iniciam antes, né? São 2 calendários, né? Então, são 2 calendários. Então, nós iniciamos com a educação infantil, com um evento às 6 horas da tarde ontem, um evento, então, de apresentação, né, e de fala do prefeito, minha fala. Tivemos a certificação dos diretores, né, então a gente entregou um certificado de diretor, de vice e de coordenador, né, valorizando esse trabalho, porque é um grande desafio, e tem que ter coragem para fazer esse desafio, né, para entrar nesse desafio. Então, a gente precisa valorizar muito. Tivemos a novidade das eleições, né, e o certificado também. Isso, exato, as eleições também, elas só vêm a somar, né, dar oportunidade para que os pais, para que os alunos e os professores escolham seus representantes, é fundamental, né, porque a gente tem que trabalhar onde é bem aceito, né, e tem que apresentar a proposta antes de trabalhar. Então, eu acho que a eleição só vem a somar para que a gente faça um trabalho em equipe, junto com os pais, com os professores e com os alunos, todos eles envolvidos, né, e a secretaria como um suporte para que isso aconteça, porque o trabalho acontece mesmo lá na escola, né, então a secretaria tem que ser esse suporte, valorizando todas as iniciativas que os diretores têm, que estão dentro da lei, que podem ser executadas, a gente tem que valorizar, e se está aí para dizer também, isso não pode ser feito, né, porque a secretaria também tem esse papel de dizer não. Tem que saber dizer não, né? Exato.
E seguindo, então, com o calendário, né? Tivemos o evento ontem, uma atração, você até comentou aqui, né? A Tita Saquete e o Rafa Gubert, né? Estiveram se apresentando ontem ali no Alexandre Zaniol. E hoje seguiu, também está, nesse momento, acontecendo? Isso, então ontem foi mais artístico, né? Uma questão mais dinâmica para a gente receber, iniciar o ano, vontade de trabalhar, uma integração, se conhecer. E hoje a gente iniciou às 8h30, então, com formação, onde, então, passei os nortes, né, da nossa gestão, as mudanças que a gente já fez, e mudanças que virão, que pretendemos fazer, e precisamos do apoio dos professores para que elas aconteçam. E agora, nesse momento, então, está acontecendo a palestra com a Nilva Heck, sobre pedagogia da solidariedade e da teoria prática, que é o norte que a gente quer dar para a educação nos 4 anos da gestão do Volmir e da FAP. A Nilva, que é a secretária do planejamento, né? Então, vai caminhar para ali com todas as secretarias, né? E ela também tem uma vida acadêmica e na área da educação também fantástica. Né? Isso, então, não se discute, né, o conhecimento que ela tem. Então, no planejamento ela vai ser fundamental, mas nós também contamos com o apoio dela e com o tempo inteiro estar do nosso lado na educação. É fundamental essa união entre os secretários para que a gente todos trabalhem. Nós estamos contando muito com o apoio da SPU, que é a Serviços Públicos Urbanos. Exato, né? Do Tchone. O Tchone tem se dedicado muito. Para que o evento acontecesse, a gente teve que envolver Secretaria da Saúde, Secretaria do Turismo. Então, assim, foi uma junção de forças para que a gente pudesse acontecer esse evento ontem e hoje com o apoio da Nilva, então, está acontecendo também a formação. E para as demais séries, né, na próxima semana, dia 13, se não me falha a memória? Não, dia 10, a gente repete o evento de abertura para os professores do ensino fundamental, e dia 11 a gente tem formação também com a Nilva, então, e informações de manhã e de tarde, cada um no seu turno, porque já iniciou o estado, né? Então, já iniciou as aulas do estado, então a gente não pode fazer num turno só. Então, a gente vai repetir a atividade nos 2 turnos. E no dia 12, as professoras vão para a escola, então. No turno de trabalho, fazer essa relação com a nova direção, conhecer os nortes da escola, que rumo que vai tomar, né, as regras. E no dia 13, inicia com os alunos. E quantos alunos devem retornar, em média, na rede pública, agora em fevereiro? A gente tem em torno de 1.800 alunos entre educação infantil e ensino fundamental, né? Então, fica mais ou menos o mesmo número de alunos, assim. Não tivemos um acréscimo substancial. O que vai aumentar um pouquinho é o número de alunos da educação infantil, porque a gente fez mais compra de vagas do que era feito, do que era costume, né? Então, depende, a gente está chamando essas crianças compra de vagas aí nas particulares. Nas particulares, cidade, né? Isso. E aí tem lista de espera, sim, tem alunos para essas escolas, mas depende dos pais aceitarem essas vagas, né? Então, a gente não tem quantos alunos vão ser contemplados com a compra de vagas, porque ela está acontecendo neste momento. Então, tem alguns pais que, né, não optam por não, então prefiro esperar, ter outra oportunidade, outros aceitam, então a gente não tem ainda exatamente quantos números, uma situação mais pontual, né? E das escolas, secretária, como é que estão as escolas em relação à infraestrutura, aos seus prédios, as salas de aula, tecnologia? O que é que vocês se encontraram? Manutenção das escolas, foi feita alguma manutenção nesse período? Sim, assim, ó, as escolas no geral são escolas antigas, prédios antigos, né? A educação infantil, que é um pouco mais recente, então são prédios que têm que estar em constante manutenção. A gente recebeu, então, 3 escolas com toda a rede elétrica renovada, 2 escolas, então, pintadas, com pinturas novas, e uma escola está sendo pintada neste momento, que é Antônio Pessini. Mas são prédios antigos, e isso tem que ter sempre manutenção. Tem muita coisa para fazer ainda, sim, né? Questões internas, a fiação elétrica de 2 escolas, pintura das escolas que não foram contempladas, reformas, equipamentos também. Estamos, assim, com o número de classes exatas, não temos classe em estoque, então isso faz falta, porque a gente nunca se sabe, né? Pode aumentar o número de alunos de uma hora para outra e a gente não tem o básico.
Então, isto falta algumas coisas, alguns materiais em excesso e outros em faltas. Então, isso a gente sentiu bastante, assim. Alguns produtos têm exagero e outros estão faltando. Então, estamos fazendo esse levantamento do que a gente precisa realmente adquirir, porque não adianta eu oferecer aquilo que já tem, né? Então, é uma constante, assim, uma constante de trabalho, né? Como em casa, na casa a gente tem que estar sempre reformando. Imagina numa escola que recebe uma quantia de crianças todos os dias, em movimento e ação. Então, precisa sim. Maravilha. Mas, em linhas gerais, assim, condições de receber os alunos, tudo em ordem, sem danos ou avarias maiores, assim, que venham impedir, por exemplo, o bom andamento do ano letivo. Bem tranquilo, Ângelo, todas as escolas vão iniciar o ano letivo. O que a gente vai ter de falta um pouquinho, assim? Como a contratação depende dessa questão de passar pela legislação, né, pela Câmara de Vereadores. Abertos, Isso. Né? O projeto foi aprovado semana passada. Então, o processo seletivo só podia ser lançado depois de ter passado pela Câmara. Então, nós estamos recebendo os professores interessados, e então aquelas disciplinas que a gente tem lista de espera a gente já vai começar a chamar, né? Essa semana para a semana que vem. Da educação infantil, a gente conseguiu fechar todo o quadro. Que era o maior déficit, né? Era o maior déficit, isso. Mas aí a gente conseguiu fechar o quadro para iniciar com professores. Bom. E do ensino fundamental, algumas disciplinas vai depender do tempo desse professor também trazer documentação, estar legal, mas é questão de máximo uma semana. Língua inglesa, você comentou outro dia. Língua inglesa, isso, né? Língua inglesa e ciências é o que nós vamos ter que esperar um pouquinho para fechar. Mas nada que o substituto não consiga atender esses alunos e o ano inicia normalmente. E a questão dos monitores, né, para as crianças deficientes, que aí a gente também está com uma falta, também dependemos da Câmara de Vereadores, e esse processo, assim, a gente esperava que fosse resolvido ontem, mas não foi, então vai se estender mais uma semana. Então, vai ter crianças que vão ficar sem monitores. Teremos um novo projeto, então, tramitando na Câmara, referente à contratação de monitores. Né? Ele já está tramitando, a gente até esperava que fosse resolvido para a semana, ontem, mas não foi. Então, a gente vai ter que aguardar a semana que vem, para depois, então, começar a chamar esses monitores, que são as pessoas que vão acompanhar as crianças que têm dificuldade, né? Muito importante. Elemara, sobre o planejamento aí para esse ano aqui especificamente, quais as mudanças que você pensa em implementar? Nós tivemos uma conversa, como eu falei anteriormente, informal, antes dessa entrevista, e você comentou sobre algumas ideias, inclusive da Secretaria de Caxias do Sul, da própria Secretaria do Meio Ambiente também, podem e devam ser implementadas, e uma especialmente que diz respeito ao turno integral, né, Antônio Pessini. O que você poderia antecipar para a gente como meta para 2025? Quais são as novidades? Isso. Então, algumas coisas a gente já conseguiu fazer, né? O que dependia, assim, da secretaria, que tinha possibilidade, a gente fez, que é a mudança no turno integral. Então, o turno integral da escola Antônio Pessini, ele atende 60 crianças, não são todas as crianças que ficam em tempo integral, então são 60 crianças de 5 a 9 anos que ficam na escola. Então, a gente ampliou o número de oficinas, né, fazendo uma variação de oficinas com menos tempo cada oficina, para que a criança não canse e tenha essa diversidade de aprendizado, né? Colocamos uma coordenadora para ser a referência do turno integral, porque a gente quer levar essas crianças a aprender para a vida. Né? Nesse turno, elas não precisam ficar na escola, ficar dentro da sala de aula o tempo inteiro. Então, a proposta é que a gente ensine eles a se relacionar, ensine eles a ter comunicação, a se apresentar, o trabalho que é feito lá seja mostrado para a sociedade, que eles conheçam a cidade, que eles tenham a oportunidade de visitar vários espaços, né?
para que eles se sintam integrantes da sociedade e que a gente consiga ver essas crianças felizes por estarem na escola, né? Então, nesse sentido... Ampliação das atividades extracurriculares. Isso, e com formato flexível. O tempo integral, ele vai ficar em aberto. Por exemplo, nós temos oficina certa para garantir que o aluno tenha profissional sempre junto com ele. Mas, se surge da comunidade um projeto diferente, que precisa de, por exemplo... eu preciso de 2 horas, 3 semanas, 2 horas com o aluno. A gente vai abrir essa janela para que esse projeto seja implantado no turno integral. Então, a gente montou ele de uma forma que ele é flexível, ele vai ter abertura para que a gente consiga trabalhar todos os projetos que a sociedade nos oferece, né? A gente... Já haver uma integração maior com a sociedade. Com a sociedade, todo, né? Exato. A gente vai buscar isso, então vou criar um grupo de colaboradores, né, onde vão poder sugerir e nos oferecer projetos e atividades para que aquelas crianças tenham a oportunidade de ter o máximo de variação possível de conhecimento, né? E como é que funciona hoje, na prática? Até 2024, eles tinham, então, 2 oficinas por turno e mais uma oficina que seria fazer o tema, né? Então, eles ficavam ali dentro da escola, né, nesse momento, com os professores que davam essas atividades para ocupar o tempo, assim, né, e aprender também, claro, tinha a parte pedagógica, um trabalho muito legal com a professora de teatro, de arte, com a Juliandra, era uma das oficineiras também, vai continuar, isso, que vai continuar com a gente. Então, assim, era um projeto assim, mais parado, né? E a gente eu quero agito, eu quero ver essas crianças felizes, participando da sociedade e dando mesmo, oportunidade. Né? Então, para isso, coloquei a coordenação, que vai ser o meu olhar ali, né? E o meu suporte também, porque nesse movimento todo pode dar uma zebra, o colaborador não pode estar lá, né? Então, ela vai estar para socorrer as crianças, para dar esse apoio aí. Para não ficar ocioso aquele tempo. Outras questões, assim, a gente vai iniciar também o ano com salas temáticas, que é uma iniciativa da diretora da Escola Francisco, ela colocou como proposta dela, e a gente está apoiando, assim, na íntegra, dando todo o suporte que precisa, acreditamos nessa proposta, e queremos que isso dê certo, né, das salas temáticas. Como que funciona? Então, o aluno, dos anos finais, né, de 6º ao 9º ano, ele se movimenta, ele vai até a sala de aula específica. Então, a sala de aula de matemática, todas as aulas de matemática é dado naquela sala. Então, a sala tem a estrutura, tem os jogos, tem todos o material que a professora de matemática precisa. A aula de ciência, ele vai para a sala de ciências. A aula de artes, ele vai para a sala de arte. Então, lá ele vai ter, a professora tem tudo que ela precisa. Poxa, isso é muito interessante, né? Torna o processo de aprendizado mais dinâmico e, com certeza, os resultados serão mais efetivos. E cria esse movimento dentro da escola, né? Porque aí o aluno não fica 4 horas no mesmo espaço, olhando para as mesmas paredes. Passivo, esperando pelo professor. Pelo professor. Ele tem que se movimentar, então ele precisa estar sempre... Isso ainda não acontece no município, né? Não, está iniciando esse ano. Da Francisco? Na Francisco Doncato. Então, quem é a Diri lá? A Elisiane Polo. Então, uma iniciativa dela ótima que, ideia. Assim, aprovei total, estou confiante. E, claro, é o primeiro ano, vai ter desafios, vai ter que ter reajustes, né, acomodações, e se ajustando conforme as necessidades, mas é o processo de mudança, né, que gera conflito, e os conflitos fazem a gente crescer, né? Maravilha. Então, é uma experiência diferenciada que a gente está iniciando esse ano. Também vamos iniciar na escola Demétrio com o café da manhã. Então, as crianças do Demétrio, da escola Demétrio, que estudam de manhã, eles vão chegar e vão receber um lanche de manhã cedo, para eles irem para a sala de aula já alimentados. E depois tem, então, a merenda, né, na metade da manhã, como sempre foi. Mas tem essa oportunidade. Fica livre, a criança que quer, ela tem essa oportunidade de tomar. A maioria das crianças vem de longe, né, viajam bastante tempo dentro do ônibus, então a gente tinha esse relato das professoras, né, que eles começavam a pedir muito pela comida. Dava uma faminha antes da hora.
Isso, então, assim, a preocupação era muito grande sobre quando, né, o recreio que está pronto. Então, a gente entendeu de fazer essa experiência, de iniciar com o café da manhã. Boa leitura da realidade da escola. Isso, e depois a gente pretende, sim, esse projeto ir avançando, né? Possivelmente, no futuro, café da manhã e pré-almoço e janta, então, fazer esse movimento. Mas vamos iniciar com o café da manhã. E, à noite, também mudamos o horário da refeição do EJA, porque também entendemos que os alunos saem do trabalho e vão para a escola. Também na Demétrio, né? Também na Demétrio, a única escola que nós temos EJA. Né? Então, eles vão chegar e eles vão receber alimentação. Né? Depois eles têm um intervalo. A maioria sai do trabalho e vai direto para a escola. Exato. Vezes, né? Isso. Então, isso também gerava, né, uma ansiedade. Às vezes, estou com fome, não vou para a aula hoje. Estou cansado, não vou. Mas, assim, sabendo que chega lá, vai ter uma comida quentinha, gostosa te esperando, faz a diferença. Então, eles vão chegar, vão receber a refeição, depois eles vão para a sala de aula, tem um intervalo, se quiser levar um lanchinho de casa, alguma coisa que, né, queira comer, e depois, então, ficam até o final da aula. Então, essas são as mudanças ali. E, quanto ao AE, que é o atendimento especializado na educação, a gente também deu uma ampliada, assim. Colocamos o atendimento de AE dentro das escolas de educação infantil, que até então não tinha. Então, neste ano, a gente inicia com um turno cada escola, das 3 escolas de educação infantil, que vai atender as crianças de 0 a 3 anos, com aulas compartilhadas. Então, o que é? Essa especialista, essa professora que tem essa especialização, ela vai avaliar, né, os alunos, entender, então, nesta turma eu preciso atender este aluno. Já acaba fazendo um pré-diagnóstico, muitas vezes. Isso, uma prevenção, né? Então, ela vai propor para a professora uma atividade que aquele aluno precisa, mas todos os alunos vão fazer juntos. A professora coordena os alunos no geral, e essa especialista fica com o aluno que tem essa dificuldade, para que ele realmente faça o trabalho bem feito, e que ele tenha resultado. Então, isso é uma novidade que a gente colocou. Mudamos um pouquinho o formato da merenda também, né? Até então, era oferecido lanche na segunda, o lanche que eu digo assim, era um leite Nescau, biscoito, na segunda e na sexta. E 3 dias da semana era comida quente, comida de panela. E então agora a gente vai fazer... todas as escolas. Todas as escolas, padrão, né? Isso. Esse ano a gente vai iniciar como uma experiência, né? Nada disso pode ser eterno ou permanente, a gente vai fazendo experiências, né? A gente vai iniciar de manhã, na segunda de manhã, com lanche. Por quê? Porque chega a merenda, chega os produtores trazer, né, as frutas, as verduras, chega a carne, chega a massa. Então, na segunda de manhã, o lanche, para facilitar a merendeira. Na segunda de tarde, já vai ser comida de panela. Na sexta de manhã, comida de panela, e na sexta de tarde, lanche, para que a merendeira possa fechar a escola, limpar a cozinha, fazer um geral. Então, a gente deu uma ampliada ali também na comida quente, né, na comida de panela. Muito bem, bastante novidade, inclusive já implementada, né, nesses 30 dias. Tem critérios que a gente já mudou também, então, critério de substituto, né, até então era entendido que o substituto só podia ser de área 1, né, e eu entendo que todos os professores têm direito a escolher, na escolha de turma, o que querem fazer por tempo de serviço. Então, a substituição passou a ter o critério. Turnos que são de área 1, todas as turmas são pequenos, né, até o 5º ano, o professor tem que ser de área 1, para ser substituto. Turnos que tenham só ensino anos finais, o professor pode ser de área, que é dos anos finais. E turnos mistos, que tem as duas, né, tem área 1 e área 2, o substituto pode ser tanto um quanto outro. Que aí, mais flexibilidade. Mais flexibilidade, porque entendo que para ser substituto tem que, em primeiro lugar, se adaptar à turma, a questão da disciplina, comportamento, postura, e cada professor, os professores que trabalham com crianças pequenas têm uma postura.
e um tipo de domínio de classe. Professores que trabalham com alunos nos anos finais têm outra postura, né? E conhecem já de que forma que é conduzido. Então, por que não dar a oportunidade de eles serem substitutos também? Facilita a adaptação tanto dos alunos quanto dos professores. Né? E perspectiva de mudanças temos bastante. E te questionar agora aqui, como é uma das últimas questões, justamente isso, planos a longo prazo, né? Talvez ainda dentro desse ano, mas para os próximos anos também. Isso tem um grande desafio para esse ano, que quero cumprir. E ontem o prefeito, inclusive, já anunciou para as professoras, né, que uma das grandes mudanças, me dando a autoridade para fazer essa mudança, é implantar 1/3 de hora atividade, que é poucos municípios que ainda não têm esse 1/3 de hora atividade. E o que significa isso? Dentro da jornada do professor, ele tem direito a 1/3 da sua jornada ser para planejamento e organização para que o resultado seja melhor na sala de aula. Né? Então, esse 1/3, hoje eles têm só 20% da carga horária. Esse 20% era baseado no número de horas que ele ficava com o aluno e não com a carga horária. Então, nós vamos fazer essa transformação, vamos fazer essa mudança de 20% para 1/3 de hora atividade. Porque se entende que o professor precisa se organizar e se planejar. Claro, isso vai tornar, isso vai tornar o resultado mais eficiente, mais eficaz, né? Isso, porque o que acontece, né? Contando um pouquinho da história, já que sou bem lá do passado, né? Quando iniciei, a gente, como professora, e muitas vão me ouvir e sabem que era exatamente assim. A gente ficava 4 horas com o aluno. Então, a gente corrigia provas, fazia os trabalhos, fazia o plano de aula, todo fora do horário, em casa. Então, a gente chegava do trabalho, se organizava em casa, botava os filhos dormir e ia para os livros, para as pilhas de prova e tal. A carga horária era toda para execução. Toda para execução. E o planejamento não. Aí, por isso, justificava a gente ter férias a mais. Porque a gente era compensado com o recesso escolar. Então, a legislação te dava direito a 30 dias de férias e o professor tinha o recesso escolar, que era o mesmo tempo de férias do aluno. Então, ele ficava, assim, da metade de dezembro até o final sem trabalhar e o mês de fevereiro também, ele não trabalhava nos dias que não tinha aula. E no meio do ano, mais 15 dias de férias. E o mês de janeiro era férias oficiais. Isso era uma compensação pelo trabalho que a gente fazia em casa durante o ano. Então, agora, com a hora atividade... Que, apesar de compensar, tecnicamente, acabava acarretando em outros problemas, como a questão da saúde mental dos professores e física, por consequência. Né? Que, de qualquer forma, era compensado, mas... Em períodos diferentes, né? Quando menos precisava, de repente. Então, quando estava efetivo, estava sobrecarregado. Isso. E hoje nós temos as coordenadoras nas escolas, né? Então, nós temos um profissional que fica ali para comandar essa organização, para ter esse conhecimento de um geral e conduzir o professor ao seu planejamento. Então, por isso, a gente tem que ter essa ligação durante a semana. Ele tem direito, durante a semana, de ter 1/3 de hora atividade. Então, isso vai ser implantado. A gente pretende mandar para a Câmara o quanto antes. Precisa de aprovação do legislativo. Mas precisa de aprovação, por quê? Porque nós temos que mudar o plano de carreira. Então, o nosso plano de carreira do município de São Marcos, ele está bem desatualizado. Tem muita coisa para mudar, para adequar com a nova legislação. Mas é um trabalho longo, é um trabalho que a gente vai começar já formando a equipe agora, a comissão, e essa comissão vai ser responsável por fazer todo esse estudo. Se precisar de 6 meses, se precisar de 1 ano, não interessa, nós vamos fazer com calma e muito bem pensado. Sim, porque o objetivo é a longo prazo, justamente, isso, né? Mas, antes disso, a gente vai fazer essa mudança no plano de carreira de urgência, né? Que é a implementação de 1/3. De 1/3, pedindo um prazo para que ele seja executado, né? Porque parece simples, mas tu movimenta muito e precisa de muito mais professor. Né? Então, precisa ser uma coisa muito bem pensada, praticamente de escola em escola, porque cada escola tem a sua realidade. Então, nós precisamos de um tempo para implantar.
mas já queremos, em breve, vai aparecer na Câmara de Vereadores essa mudança no plano de carreira. É uma mudança emergencial, rápida, que a gente quer, que não vai só favorecer o professor, mas, paralelo a isso, haverá o estudo do plano de carreira no geral. É o início da mudança dentro já das demandas do plano de carreira. Né? Porque se eu esperar fazer o estudo todo do plano de carreira, ou a gente vai fazer muito rápido, e tudo que se faz com pressa nem sempre é bom e perfeito, né? Para poder implantar 1/3 da hora de atividade este ano ainda, que esse é o nosso objetivo. Ou então, eu não vou implantar esse ano 1/3 da hora de atividade, porque não vai dar tempo. Então, a gente pensou em fazer uma mudança urgente e emergente agora, rápida, e, paralelo a isso, fazer todo o estudo do plano de carreira, que também, se não ficar adequado, a gente já aproveita para melhorar o que não ficou bom, né? Lemara, para a gente encerrar aqui, eu gostaria da tua avaliação, né, com toda essa bagagem, né, dentro da área da educação, e também como tu esteve fora do município, com certeza você tem um olhar também, uma outra perspectiva, né, da educação aqui em São Marcos. Como é que tu avalia a educação aqui em São Marcos, diante dos índices também, né, de educação, e o que poderia ser melhorado? Temos muito a melhorar, né, isso é fato. O índice do IDEB está muito baixo, então é uma preocupação constante. Tudo que a gente vai pensar em fazer é pensando em valorizar o professor e ter o apoio dele para que esse índice melhore, porque é uma engrenagem. O índice estando alto, nossos alunos estarão aprendendo e nós teremos mais recursos, né? E com mais recursos podemos valorizar mais o professor. Colocar essa roda para girar, né? Exatamente. Então, nós precisamos do apoio do professor. Queremos professores saudáveis, né? Temos que pensar muito na saúde do professor. Ele precisa ter energia, estar forte, saudável, com vontade de trabalhar em equipe, né? Fazer essa renovação das equipes é muito importante. Estamos iniciando já com a renovação das direções, então isso também nos ajuda a fazer com que a gente comece com outro gás, com outro olhar, né? Temos uma necessidade bem grande, assim, de fazer essa comunicação entre escola, Secretaria de Educação, professores, pais, né? Buscar os pais. E uma novidade deste ano é que os conselhos escolares, que é aquele conselho formado por pais, professores e alunos, agora ele pode ser formado também por pessoas da localidade, comunidade local, que são pessoas que não têm filhos na escola, mas que querem ajudar a escola, que querem colaborar. Tem certa influência na meio. Comunidade, exato. Então, assim, pessoas que já participaram ou que querem participar da escola vão poder participar a partir desse ano no conselho. Novas ideias, novas perspectivas. Isso, porque a gente tem que buscar a comunidade, tem que buscar os pais. E a comunicação é fundamental, né? Porque a gente só consegue ter os pais com a gente se eles se sentirem parte. Só conseguimos ter o professor feliz se ele se sentir parte, se ele se sentir valorizado. E da mesma forma a criança, né? Ela estando aí nesse meio de envolvimento, ela também vai ter interesse em aprender. Porque ela quer mostrar resultado. Toda criança quer mostrar resultado. Então, nós temos que resgatar também essa vontade do professor de mostrar resultado. Porque a gente tem muitos direitos, mas também tem muitos deveres, né? Então, muito compromisso com a educação. Então, precisamos valorizar muito isso. Nessa questão de aprendizagem, é muito importante a gente pensar que não pode esperar o fim do ano, né? Para saber se o aluno foi reprovado ou aprovado. Nós temos um ano dividido em trimestre, não é por nada. É que a gente tem esse tempo. Primeiro trimestre, vamos avaliar o resultado do primeiro trimestre. Não está bom? Qual área que não está bom? Quais os alunos que precisam ser envolvidos? Precisa mais investimento? Precisa mais profissional? Vamos buscar um profissional por um período para dar um reforço, né? E a gente precisa dos pais nesse momento, porque o reforço tem que ser dado em turno contrário, como o AE. Então, isso vai ser uma mudança também que a gente vai fazer e que a gente vai precisar muito do apoio dos pais,
porque é cômodo fazer tudo no mesmo horário. Mas tu está tirando o aluno da sala de aula, tu está tirando ele do direito de estar naquele espaço, de estar aprendendo junto com os outros. Então, tu tira de um espaço de aprendizagem para colocar em outro espaço de aprendizagem no mesmo horário, não tem lógica. Cria um problema maior ainda. Maior ainda. Então, nós precisamos manter ele na sala de aula, pedir a colaboração dos pais para que tragam na escola no turno contrário, onde a gente vai oferecer esses reforços e o AE, para que a gente tenha um melhor resultado. Então, avalia o primeiro trimestre, tem que fazer mudanças? Vamos fazer mudanças. Segundo semestre, melhorou, valeu as mudanças? Vamos continuar. Não foi um bom resultado, vamos fazer novas mudanças. Vamos outras alternativas. Então, nós temos 3 períodos do ano onde a gente pode avaliar e fazer essas mudanças para que o aluno realmente aprenda durante aquele ano, né? Porque dizer que no ano seguinte ele vai dar conta daquilo que ele não deu no ano anterior, mais tudo que ele tem que dar no ano que está cursando, é impossível pensar que isso é pensar em aprendizagem, pensar em evolução na educação, né? Na verdade, essa mudança, né, que tivemos aí no nível estadual, ela vai acabar impactando bastante, mas apenas nas estatísticas, né? Então, é uma maquiagem que é feita, bem da verdade. Exato, porque se o aluno não teve estrutura e nem condições durante o ano que ele estava, não vai ser no ano seguinte, juntando 2 anos, conhecimento de 2 anos que ele vai produzir. E engraçado, né? Porque aí no ano seguinte o pai pode levar, ou vai ter que levar, né? Para ele passar. Então, por que os pais não se dispõem a levar no período do ano? Né? E assim, são oferecidos todos esses serviços gratuitamente, né? Então, a gente precisa ter o envolvimento dos pais nesse sentido, precisamos contar com eles para que a gente tenha o melhor resultado. Então, a preocupação com o IDEB o IDEB também é quem define valores que vêm para a educação. Esses valores estão incluídos o salário dos professores, a valorização, o que a gente pode oferecer para a escola, né? Então, na verdade, é uma engrenagem que tem que funcionar. Não tem como dizer que a gente pode separar isso, né? E esse período de ano letivo do aluno tem tempo hábil para a gente fazer. E não é um feriado, não é um horário que a gente tira do aluno aí, dia de estudo do professor, que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é o envolvimento de todas as partes. Desde a merendeira, né? Porque a merendeira está lá na escola e ela pode nos dar, assim, muita informação e muita aprendizagem, quando ela orienta como comer, entrega o prato da comida, né? Se mantém no refeitório. Quem faz a limpeza é fundamental, porque está lá mantendo o espaço limpo, e também, de uma forma ou de outra, ela pode fazer o trabalho dela pedagógico, que é orientando, pedindo apoio, também, que também impacta na educação, a equipe diretiva, a secretária da escola, né? A estagiária que está lá ajudando. Todas as pessoas são fundamentais e importantes, mas elas são importantes quando elas se sentem importantes, né? Então, o primeiro passo, falei hoje de manhã com as professoras da educação infantil, sintam-se importante, não esperem que o outro te faça importante, né? Se a gente acredita que o professor é fundamental e é importante, o professor tem que se sentir importante. Tem que vestir a camiseta. Tem que vestir a camiseta, tem que se dar o valor, tem que mostrar a sua cara, mas o seu trabalho tem que se envolver, né? Então, nesse sentido que a gente precisa do apoio de toda essa engrenagem, equipe diretiva, os colaboradores, os professores, os alunos e os pais e a comunidade no geral. Bom, acho que o recado para a comunidade foi dado agora, né, Leomara? Mas para finalizar, te agradecendo, obviamente, né, pelo tempo, diante desse período aqui, que eu sei que é bastante turbulento, desejar aí uma boa gestão, uma boa caminhada para vocês. Muitos projetos importantes, quero deixar aqui o São Marcos Online também à disposição, já conversamos, né, em off sobre a possibilidade de fazer alguma parceria, tem algumas ideias aí voltadas para esse público, né, para o estudante, justamente nesse sentido de fazer uma aproximação maior com a comunidade, né? Então, contem sempre com a gente, né? Para nos pautar, inclusive, para sugerir, né? Queremos ser parceiros da educação. E deixar um espaço aqui para te deixar o teu recado final para a comunidade escolar, especialmente, né? Então, Ângelo, muito obrigado pelo espaço, é muito importante. Quero dizer para a comunidade, no geral,
que a gente está aberto a parcerias, a ouvir as sugestões. Agora mesmo eu estava na reunião e uma professora me chamou de um ladinho, olha, eu tenho uma ideia para te dar, você adora ideias, venha. E realmente a ideia dela tem fundamento, é uma coisa que a gente pode aplicar, né? Em outro momento, quem sabe eu venho falar e diga, olha, essa ideia, né, apesar da gente já ter pensado, mas foi uma iniciativa de um professor. Então, estamos abertos a conversar, a ouvir, a aceitar propostas de parcerias, para que a gente realmente tenha um bom resultado. E contamos com os pais sempre. Nós precisamos da comunidade escolar. Só vai funcionar se a comunidade toda abraçar, né? Eu quero até, para encerrar aqui, de fato, deixar, ler um comentário aqui da Márcia, está deixando um comentário através do Instagram aqui para a gente, te dando os parabéns, e diz ela, ó, sensacional essa reflexão sobre o envolvimento da família, escola e sociedade. Parabéns. Isso aí, então. O recado foi dado. Foi dado, olha aí, ó. Aqui, né? Mas a gente precisa trabalhar juntos, não tem como, não tem outra forma de conseguir um resultado na aprendizagem. O aluno tem que aprender, mas ele precisa de todo o envolvimento. E, principalmente, o professor acreditar no seu valor. Educação é responsabilidade de todos. De todos. Muito obrigado mais uma vez, Elemara, e sucesso na nova jornada, então, tá bom? Obrigada, hoje. Pessoal, obrigado a você que esteve com a gente também aqui ao vivo, através das nossas redes sociais. Lembrar você que esse conteúdo fica gravado, você pode recorrer a ele aqui a qualquer momento, tirar suas dúvidas. Trouxemos muitas informações, inclusive além do que havíamos pautado, e é por isso que eu julgo importante esse formato de comunicação e também essa aproximação do secretariado, né? Nós estamos fazendo aqui uma série todas as terças-feiras, então, com os secretários, novos secretários, né, da gestão aí do prefeito Volmir e da vice Fabiana, no sentido de apresentar, de estreitar esse relacionamento com a comunidade, cumprindo aqui o nosso papel de comunicadores, e também de instigar, né, a população a aderir e a participar desses projetos, né, educação, saúde, meio ambiente, todos os setores, né, que tocam a nossa sociedade, terão esse espaço todas as terças-feiras aqui nas manhãs, aqui no São Marcos Online. Então, nosso agradecimento a você pela audiência, agradecimento especial sempre aqui a BR Sulnet, nosso patrocinador oficial das transmissões do portal São Marcos Online. Desejar a todos uma ótima tarde, um ótimo almoço, uma ótima tarde de terça-feira e também uma ótima semana, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.